Muito boa tarde, é com grande gosto e alegria que aqui me encontro pela primeira vez em Boa Vista, Roraima. Já vim muitas vezes ao Brasil, mas de facto desta vez calhou vir a este lado mais norte do Brasil e, portanto, agradeço também o convite que me foi formulado para estar neste colóquio. Agradeço naturalmente ao Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima esta oportunidade de aqui estar. Também agradeço ao Sr. Diretor da Escola do Poder Judiciário de Roraima, o desembargador Cristóvão Sutter, também o Dr. Alcenir, que tem sido incansável na operacionalização, ele está ali atrás, discreto, na operacionalização de toda a minha vinda e do acolhimento que tem sido feito. Também aproveito para deixar aqui uma palavra de saudação ao professor Maurício Ferreira Cunha, que é um amigo de longa data, conhece bem Portugal, conhece bem a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, de onde venho, e portanto também é um grande gosto reencontrá-lo aqui, neste lado mais distante do Brasil, que não é tão visitado pelos professores portugueses, mas espero que seja o princípio, da minha parte pelo menos, o princípio de muitas outras oportunidades e da minha parte também o Sr. Diretor da Escola pode ficar ciente do interesse de podermos aqui voltar, outros colegas, eu próprio, na medida das nossas possibilidades e na medida das vossas necessidades. E, de facto, a formação dos juízes é algo essencial hoje, sobretudo porque o direito é cada vez mais complexo e cada vez mais internacional. E, portanto, um juiz que não estuda, qualquer profissional do direito que não estuda, um advogado, um magistrado do Ministério Público, um defensor público, quem não estuda direito durante algum tempo fica obsoleto, fica retrógrado, fica descontextualizado daquilo que hoje se passa no mundo. E, portanto, hoje os problemas de um país são problemas universais, são problemas internacionais e, portanto, também dou os parabéns ao seu diretor por esta preocupação e também neste aniversário. 15 anos não são 15 dias nem 15 meses, 15 anos é um tempo muito importante de consolidação de uma escola. E, portanto, é com muito gosto que tenho a ocasião de me associar a este acontecimento e a esta pequena efeméride. Agora, em relação àquilo que me traz, é isso que interessa, depois desta introdução. O tema que me foi proposto, dentro do tema geral deste colóquio, os desafios do direito na sociedade atual, é este, vou seguir pelo PowerPoint que tem aqui à minha esquerda, direito, globalização e justiça. Também tem aqui os meus contactos, para o caso de quererem contactar-me, tenho uma página na internet. Além do mais, também sou youtuber, se quiserem subscrever o meu canal de YouTube, também fazem muito bem, porque julgo que vai ser útil. Não o YouTube, as intervenções não têm 2 minutos nem 5, como habitualmente os melhores youtubers conseguem. As minhas são pelo menos sempre mais de uma hora, não são tão interessantes, mas é o que se pode arranjar. Mas, portanto, este é o tema que vou aqui tratar ao longo destes minutos. Também aproveito para referir um pouco o tema através de 3 perspectivas. Por um lado, fazer um contexto da situação em que nós vivemos, no plano da teoria do Estado e na teoria da Constituição, um Estado constitucional de direito que tem o seu momento histórico e assim se desenvolveu nos últimos 2 séculos, pelo menos. Depois um segundo subtema relacionado com aquilo a que nós hoje chamamos a pós-modernidade, eu prefiro chamar a pós-contemporaneidade. De facto, as coisas estão a mudar em vários aspectos e isso leva a que os autores se questionem sobre se estamos mesmo ainda no mesmo período histórico de evolução do Estado ou se já não estaremos a transitar para um novo período da organização política do Estado e, enfim, por junto também com a própria nova organização da comunidade internacional. E depois um terceiro subtema mais específico, analisando as implicações da globalização, quer em matéria de direitos humanos, quer em matéria de justiça internacional. Portanto, tentarei fazer um percurso analisando cada um destes 3 subtemas, através também dos slides que vou
a partir de agora, também apresentar. E, evidentemente, que dentro do primeiro subtema, importa, desde logo, não esquecer a nossa origem. Se nós hoje temos uma Constituição, se nós hoje temos direitos fundamentais, se os poderes estão separados, estamos aqui num dos poderes, o poder judiciário, isso, por incrível que pareça, não tem muitos anos, tem 200 anos. 200 anos na história da humanidade não é nada. São 2 ou 3 segundos. Se pudermos transformar a história da humanidade numa hora ou num dia, são poucos segundos. E isso aconteceu graças a um movimento político, também jurídico, ideológico, social, a partir do século XVIII, que se chamou o movimento liberal, o movimento constitucionalista, e que tinha um objetivo, aliás, muito importante, que era o objetivo, sobretudo em vários países da Europa, a começar na França, de forjar uma nova estrutura de Estado, uma nova organização política e social, diferente daquela que tinha sido prática até então, até ao século XVIII, no sentido de limitar o poder absoluto monárquico. E, portanto, esta é uma ideia comum de tudo aquilo que foi dito e foi escrito a partir do século XVIII na Europa por muitos juristas e por muitos pensadores e filósofos. E, portanto, várias coisas que se disseram alinhavam-se num objetivo central, que era o objetivo de passar da fase do arbítrio do poder para um Estado de Direito. Um Estado que fosse limitado pelas normas, pelo direito, com limitações de variedíssima natureza, não apenas limitações formais, mas também limitações de natureza material. Também nós chamamos constitucionalismo a quê? Chamamos constitucionalismo a um movimento que é político e que é jurídico, precisamente que se destina a conseguir a aplicação das novas ideias de um Estado constitucional, contrário ao Estado anterior, um Estado arbitrário, que de facto não poderia subsistir. E, portanto, nessa luta contra o arbítrio, o que é que acabou por prevalecer? E que hoje ainda continua a ser fundamental na caracterização dos nossos Estados, dos novos Estados. Aliás, isto aplicando-se em sucessivas vagas, quer aos países da Europa que, de facto, já eram independentes e se formaram na Idade Média, quer também ao Novo Mundo, que progressivamente, primeiro aqui na América no século XIX, depois em África no século XX, também as colónias se transformaram, e ainda bem, até devia ter sido mais cedo, em países independentes. E, portanto, o que é que este Estado Constitucional traz de novo, este Estado Constitucional de Direito? Há várias características que são fundamentais. Desde logo a ideia de uma Constituição escrita, que vai organizar as competências dos vários órgãos e vai estabelecer o primado de uma ordem constitucional sobre uma ordem legal e regulamentar, e, portanto, uma Constituição que seja o centro de uma realidade que não é um caos, mas é um cosmos jurídico, e que, portanto, organiza toda a vida jurídica, as instituições e as fontes do direito. Por outro lado, também, pela primeira vez, a consagração de direitos fundamentais, e, portanto, os cidadãos deixam de ser súbditos e passam a ser verdadeiros cidadãos ativos, titulares de direitos contra o Estado, contra, precisamente, o absolutismo do Estado, que deixa de ser absoluto e passa a ser um Estado liberal. Um Estado que defende e não interfere na esfera de defesa, na esfera individual, na liberdade individual dos cidadãos. E, portanto, daí o liberalismo, que não é só um liberalismo político, de participação política, um liberalismo económico, da ação do mercado, o mercado que é inventado no século XIX, como o conhecemos hoje, mas também tem um liberalismo de natureza filosófica. Depois, outra ideia muito importante, a separação dos poderes, que é realmente algo que não existia até ao século XVIII, em que o rei concentrava em si todos os poderes, ou se não o concentrava formalmente, na prática, conseguia interferir nos vários poderes. Basta lembrar a famosa frase de Luís XIV, talvez o mais conhecido rei absoluto que nós tivemos no mundo, com a famosa frase "L'État c'est moi", o Estado sou eu. E, portanto, o que significava não apenas a pessoalização do poder, mas também a concentração do poder na instituição do monarca. Depois, outras ideias que apareceram, embora estas
com um desenvolvimento mais diferenciado. A ideia de democracia, com a participação política, a ideia de eleições, é nesta altura que aparece o conceito de ato eleitoral, de os representantes do povo serem escolhidos por eleições, não nomeados pelo rei, e portanto serem designados com base numa relação de confiança, e tem um mandato que é um mandato eleitoral, um mandato que é determinado por aqueles que escolhem, embora o sufrágio na altura não fosse um sufrágio, como sabem, não era um sufrágio universal, as mulheres não votavam, as pessoas pobres não votavam, os analfabetos não votavam, mas apesar de tudo foi o início de uma caminhada que só atingiria a plenitude a partir do século XX, em que o sufrágio em muitos países se tornou universal. Paralelamente a isso, também a ideia de república, que hoje também nos parece óbvia. Mesmo os países que são monárquicos, no fundo, são repúblicas, com o nome de monarquias, mas funcionam um espírito republicano. Mas o espírito republicano é muito importante do ponto de vista do caráter temporário dos cargos públicos, da rotação dos cargos públicos, da não renovação perpétua dos cargos públicos que não são vitalícios. E, portanto, esse foi o aspecto também trazido por este movimento chamado constitucionalismo. Além disso, também a ideia da laicidade e da liberdade religiosa, que tem sido interpretada de maneiras muito diferentes. Eu diria que há uma boa liberdade religiosa e há uma má liberdade religiosa, ou eu diria que há uma boa laicidade do Estado e uma má laicidade do Estado. Ou seja, hoje este é um tema que por si só justificaria um colóquio ou um curso, mas evidentemente que a questão da separação do Estado em relação ao fenómeno religioso foi interpretada de maneiras muito diferentes nestes 2 séculos. Desde uma interpretação correta, que é a interpretação da colaboração cooperativa, até interpretações incorretas de perseguição religiosa em nome de várias ideologias, sobretudo a ideologia comunista, como sabem, perseguiu amargamente as confissões religiosas nos vários países, sobretudo quer nos países católicos, onde o comunismo surgiu, também, mas no caso da Rússia também, como sabe, a maioria ortodoxa. Aliás, um pequeno à parte, não foi por acaso que no último domingo o Papa Francisco, na Roménia, beatificou 10 ou 12 bispos que foram mártires do comunismo na Roménia. E, portanto, isso é bem a prova de como, de facto, essa perseguição religiosa foi muito visível, embora com diferentes intensidades, nos Estados que estiveram dominados pelo comunismo. Agora, este Estado constitucional inventado, digamos assim, em fins do século XVIII até hoje tem sido sempre o mesmo? Não há fases de evolução, as coisas não evoluíram, não se modificaram? Eu diria que naquelas 5 características elas se mantêm na sua essência, mas evidentemente que estes 2 séculos não foram séculos em que as coisas tivessem corrido sempre bem. Desde logo, o século XX trouxe uma experiência triste de, eu diria, não constitucionalismos. Quer os países de extrema-direita, a Itália fascista de Mussolini, a Alemanha nazi de Hitler, em que, apesar de haver constituições ou textos constitucionais mais na Itália do que propriamente na Alemanha, de facto, os valores do constitucionalismo não eram respeitados, como se percebe. Portanto, o período entre as 2 guerras, aliás, prevalecendo estes regimes de uma fraqueza da democracia liberal que não conseguia formar governos e, portanto, exaltando o poder executivo contra a fragilidade do poder parlamentar. Foi assim que nasceram os fascismos na Europa Central. Também já agora em Espanha e em Portugal, também fomos vítimas disso. Em Portugal, 48 anos de regime autoritário fascisante, primeiro com Oliveira Salazar e depois com Marcelo Caetano. Mas também, no outro extremo, regimes comunistas que também tinham constituições, até valorizavam mais os direitos sociais e económicos do que os direitos civis e políticos, mas, na verdade, não eram regimes democráticos e, nesse sentido, não eram regimes que pudessem fazer jus ao espírito constitucionalista. Mas, pelo contrário, estes 2 regimes eram regimes que traíram, puseram em causa, negaram os valores do constitucionalismo. Durante estes 2 séculos, em muitos outros países, o constitucionalismo evoluiu, aperfeiçoou-se. De um constitucionalismo liberal do século XIX, passámos a um constitucionalismo de natureza social, com novos direitos.
em que o Estado também passou a ter uma intervenção ativa na realidade económica e na realidade social, portanto deixou de ser um Estado guarda noturno para ser um Estado interventor na vida política e na vida social e na vida económica. Portanto, também o próprio Estado Constitucional de Direito, nestes 2 séculos, foi evoluindo, não se manteve sempre o mesmo, embora nas suas características fundamentais, ele tem sido sempre fiel aos valores e aos princípios do constitucionalismo. E eu gostaria agora de salientar 2 desses aspectos que me parecem mais importantes. Um deles é o aspecto da proteção dos direitos fundamentais. Nós hoje falamos muito de direitos fundamentais, até há autores que criticam um discurso pan-jus fundamentalista, ou seja, qualquer coisa que mexe é um direito fundamental. Depois não se fala dos deveres fundamentais, mas claro, quando há um direito, há um dever de respeitar esse direito, embora isso muitas vezes não seja assumido. Mas também é importante falar nos deveres, deveres para com os outros, deveres para com o Estado, deveres para com a comunidade. E, aliás, em muitas novas constituições, a ideia dos deveres fundamentais também começa a ser valorizada. Mas a verdade é que os direitos hoje são de uma diversidade imensa. Muitos autores propõem já uma 5ª geração de direitos. Portanto, já não estamos, claro, isso está muito lá atrás, na primeira geração dos tais direitos civis e políticos, com os quais, aliás, houve as revoluções liberais e pelas quais as revoluções liberais também lutaram e se afirmaram. Depois, uma 2ª geração de direitos económicos, sociais e culturais, que na Europa, sobretudo, foi vivida a seguir à Segunda Guerra Mundial, embora constituições anteriores tivessem já pré-anunciado esses direitos económicos e sociais, e depois, a partir dos anos 60 até agora, direitos na matéria do ambiente, direitos contra a manipulação genética, portanto, direitos mais específicos, uma 4ª geração dos chamados direitos das minorias, da orientação sexual, étnica, religiosa, linguística, a questão dos direitos das mulheres, que não são uma minoria, mas de facto, às vezes, no poder que têm na sociedade, é um poder minoritário, e, portanto, também tem-se valorizado muito a proteção das mulheres em situações de maior vulnerabilidade. Ou também, já agora, grupos vulneráveis de outra natureza, os jovens, as crianças, os idosos, os deficientes. E recentemente tem-se falado muito também no direito ao desenvolvimento, o direito à água, o direito aos recursos naturais, o direito à paz. Mas, portanto, isto para ter uma ilustração da complexidade que hoje é lidar com um conjunto de direitos que se vai multiplicando de uma forma, às vezes, exagerada e que traz problemas difíceis com que lidar. Aliás, o Brasil tem sido o exemplo disso, da complexidade, sobretudo da proteção e da eficácia jurídica dos direitos sociais, sobretudo através de um pendor ou de um equilíbrio que às vezes não é fácil entre afastar o ativismo judiciário e, pelo contrário, ter uma boa judicialização dos direitos sociais. Não tem sido fácil, é um assunto complexo. Penso que a solução, a verdade, não está em desvitalizar os direitos e em dar toda a eficácia aos direitos, mas em encontrar um meio termo para resolver a questão da eficácia jurídica dos direitos sociais. E até porque muitas vezes os outros direitos, os tradicionais direitos civis e políticos, também precisam, ao contrário do que se julga, da colaboração do Estado. Não são direitos apenas negativos, direitos a não intervenção do Estado. Vou dar-vos um exemplo, já que estamos na Casa da Justiça. E, aliás, esse assunto em Portugal tem sido até muito discutido. Nós achamos que o direito de acesso à justiça é um direito óbvio. Isto é, o Tribunal, se tiver a porta aberta, já temos direito de acesso à justiça. Não é bem assim. Se não existir tribunal em 200 km, em 300 km, não há justiça nenhuma, porque não há tribunal algum. Portanto, e o acesso ao tribunal não é apenas a possibilidade de a lei me colocar barreiras para eu não poder chegar ao tribunal, ou haver imunidades do poder, ou haver uma ampla discricionariedade, ou não haver direito ao recurso, ou os tribunais funcionarem com lentidão. Tudo isso é muito importante do ponto de vista do acesso ao direito e à justiça. Mas o acesso à justiça também tem uma dimensão prestadora. E o Estado tem de prestar, tem de apoiar as pessoas que não têm condições económicas para chegar à justiça,
com o apoio judiciário, com os defensores públicos, com o Ministério Público ativo para proteger as pessoas que precisam dessa proteção. E, portanto, a questão do acesso à justiça hoje é muito mais complexa do que era no século XIX, em que se afirmava que simplesmente a justiça existindo e sendo certo que havendo separação de poderes, esse acesso à justiça já estaria garantido. Desde que o Poder Judiciário pudesse controlar, pudesse fiscalizar a validade dos atos da administração ou a validade dos atos do Poder Legislativo por referência ao facto de poderem ser inconstitucionais. Mas hoje a questão vai muito para além dessa visão mais liberal e mais simplista do problema. Depois, também outro aspecto muito importante que marca uma evolução do Estado Constitucional de Direito é a questão da separação dos poderes. Muitos saberão que o principal autor que defendeu esta teoria foi um autor francês, ele era juiz, Montesquieu, acho que escreveu um célebre livro, O Espírito das Leis, dizendo que, como havia uma diferença entre legislar, administrar e julgar, também deveria haver diferença no órgão que deveria exercer essa função do Estado. E, portanto, o legislar para o Parlamento, administrar para o Rei e julgar para os tribunais. E, portanto, assim nasceu a ideia tripartida da separação dos poderes, que foi aplicada no século XIX, portanto, quando ocorreram as revoluções liberais e apareceram as primeiras constituições, esta concepção de Montesquieu foi aplicada, sobretudo, dizem os especialistas, que o país onde teve melhor acolhimento foi nos Estados Unidos da América, na Constituição Federal, que ainda está em vigor. Os santos de casa às vezes não fazem milagres, ele era francês, não fez nenhum milagre na França, de facto, porque a França interpretou da pior maneira possível a aplicação da teoria da separação dos poderes. Aliás, como sabe, basta olhar à origem do direito administrativo para perceber enfim, quão errada foi a concepção inicial do direito administrativo e quão difícil foi forjar a separação dos poderes entre o poder administrativo e o poder judicial do ponto de vista do controle da legalidade dos atos da administração. Bem, para já não falar na questão da fiscalização da constitucionalidade, como sabem, nos Estados Unidos ela apareceu desde os primórdios, em 1803, enquanto na Europa a fiscalização judicial da constitucionalidade só verdadeiramente seria afirmada no século XX, aliás, por ação de um importante autor austríaco, que eu sei que um dos meus colegas que falará a seguir o vai referir, que eu já vi ali o nome dele, Hans Kelsen, que precisamente defenderia a existência de um tribunal constitucional para proteger a constitucionalidade das leis. Qual é a conclusão a que nós hoje chegamos? Então deixou de haver a separação dos poderes na passagem para o século XX. Na verdade ela existe, mas ela é muito diferente da separação dos poderes do século XIX. No século XIX a separação dos poderes era uma separação rígida. Cada órgão tinha o seu poder e não haveria propriamente colaboração entre os vários órgãos. Ou a colaboração era uma colaboração mínima. Hoje já não é assim. Hoje, na maior parte dos casos, os governos têm poder legislativo. Não há nenhum problema nisso, porque os governos têm uma legitimidade democrática. Porquê é que os governos do século XIX não podiam ter poder legislativo? Porque os governos não eram democráticos. Eram o quê? Eram monárquicos, porque era o rei o chefe do governo. Tinha os seus secretários, ou tinha alguns ministros, já começou a aparecer a palavra ministros, mas, na verdade, a legitimidade monárquica nunca poderia ser considerada válida para exercer um poder que seria da comunidade política democrática expressa no Parlamento e não no órgão executivo. Mas a partir do momento em que caíram as monarquias e os órgãos executivos, quer seja em regime presidencial, o Presidente da República, quer seja em sistema parlamentar ou semipresidencial, em que os governos são designados pelo Parlamento ou os presidentes são eleitos diretamente, deixou de haver qualquer problema em os presidentes ou os governos também exercerem poder legislativo, ainda que mais limitado em comparação com os parlamentos. Porquê? Porque eles também são órgãos de natureza democrática. E a separação dos poderes, uma das suas funções era precisamente evitar a prevalência de um princípio monárquico que não era democrático, que se pudesse sobrepor a um poder legislativo democrático, que era o verdadeiro poder, porque era esse que assentava na vontade do conjunto dos cidadãos e o monarca não representaria nunca uma legitimidade de natureza democrática. Mas, portanto, há no século XX uma relativização da separação dos poderes. Ela não desaparece, mas muitos órgãos executivos também têm poder legislativo.
O inverso não é tão verdadeiro, mas acontece pontualmente os parlamentos também exercerem algumas funções executivas. Mas hoje há uma tendência para considerar que, na verdade, a grande divisão dos poderes já não é entre legislar, administrar e julgar, mas é entre quem decide e quem controla. E, portanto, esta hoje é a verdadeira separação dos poderes. Os órgãos que decidem não podem controlar, os órgãos que controlam não podem decidir. E, portanto, tem que haver aqui uma separação de águas rígida, esta sim mantém-se rígida, entre quem decide e quem controla a atividade, as várias atividades do próprio poder do Estado. Agora passamos ao segundo ponto, que tem a ver com as novidades que vamos hoje encontrando neste final do século XX e princípio do século XXI. Já estou a retirar uns quantos anos à minha idade. O que é que realmente hoje enfrentamos naquilo a que se chama a pós-modernidade ou a pós-contemporaneidade? Já agora só aqui uma explicação meramente terminológica. Porquê pós-contemporaneidade e não pós-modernidade? Porque, só o devido respeito por quem tem uma opinião contrária, há aqui um equívoco terminológico que pode esconder um equívoco mais grave do ponto de vista substancial. É que a idade contemporânea foi muito diferente da idade moderna. Porque é que então se diz que há pós-modernidade? Os historiadores esqueceram-se que, entretanto, veio a idade contemporânea? Não diria tanto. A ideia é esta. É que o poder do Estado na idade contemporânea foi forjado na idade moderna. Através de que ideia? A ideia da institucionalização do poder. Realmente o poder soberano nasce na idade moderna. De facto, nasce. E esse poder soberano mantém-se na idade contemporânea, sim. Mas a idade contemporânea foi feita contra a idade moderna. Contra algo que era característico da idade moderna, o Estado absoluto. Portanto, não podemos, quando nos referimos à pós-modernidade, meter no mesmo saco os valores e a estruturação jurídico-política do Estado moderno com o Estado contemporâneo, que, por aquilo que eu acabei mesmo de dizer, é tudo ao contrário daquilo que foi o Estado monárquico absoluto até ao século XVIII. Separação dos poderes não havia no Estado moderno. Órgãos representativos não havia no Estado moderno. Repúblicas não havia no Estado moderno. Democracias não havia no Estado moderno. Direitos fundamentais não havia no Estado moderno. Portanto, o pós não é pós-modernidade, é pós-contemporaneidade. Agora, quais são as questões que aqui se colocam? Enfim, há questões de natureza epistemológica, que têm a ver com a ideia de que a ciência hoje já não nos pode dar as certezas que nós um dia acreditámos que poderíamos ter. Não vou entrar agora nesses aspectos mais complexos, mas vou aqui referir-me a três aspectos que me parecem mais importantes, que têm a ver um pouco com esta crise do Estado e que se deve a vários elementos que hoje estão na ordem do dia, que têm sido muito discutidos. Faço aqui uma referência, uma enumeração dos vários pontos que eu gostaria aqui de referir. E talvez começar por este, me parece um dos mais importantes. Tem a ver com a questão da afirmação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, também ao nível internacional, já lá voltarei, e a ideia de que hoje, com a pós-contemporaneidade, deixou de haver valores absolutos. Os valores em que nós acreditávamos no século XIX ou no século XX, hoje, com a mundialização, com as relações interculturais, começamos a achar que já não há certezas absolutas. E que realmente aquilo que é justo é para uns justo, mas é para outros injusto, e temos que respeitar a opinião de cada um. Portanto, entramos aqui num processo complexo de relativismo cultural, ou de relativização cultural e moral também, e com isso esvaziamos as decisões do Estado e as decisões políticas do mérito intrínseco que elas devem ter, e achamos que uma decisão é justa não por aquilo que ela é, mas pelo processo por que se forma. Portanto, acabamos por acreditar, não é o meu caso já agora, que a justiça não está no conteúdo da decisão, mas no processo da decisão. O que é, evidentemente, um esvaziamento e uma formalização da decisão de natureza política. Mas é uma questão complexa porque, por outro lado, os direitos humanos não podem também esmagar a autonomia cultural dos povos e dos grupos minoritários, os tais direitos das minorias, e, portanto, não é fácil hoje estabelecer aqui um equilíbrio entre o caráter universal dos direitos
e o caráter localista de certos direitos e de certas autonomias de natureza cultural. Aliás, o Brasil é bem a evidência disso, já que estamos aqui na Amazónia, porque de facto há comunidades indígenas que têm valores muito diferentes das outras da comunidade nacional brasileira, cujos direitos, aliás, estão respeitados, devem ser respeitados, tal como diz a própria Constituição Federal. Mas há outros problemas no que respeita a esta ideia de pós-contemporaneidade. Tem que ver com a questão da democracia. Hoje falamos muito em crise da democracia, falamos, e eu acho que ela é real, de facto, por muitos aspectos, porque as pessoas não se sentem representadas nos políticos, porque os partidos políticos não veiculam os verdadeiros interesses da sociedade, são máquinas de poder, de dinheiro, de corrupção, se quiserem. Não escolhem os melhores, escolhem os amigos, ou escolhem aqueles que vão lá todos os dias abrir a porta e fechar a porta do partido. Portanto, isto tem retirado uma enorme credibilidade à classe política, aos partidos políticos, e, portanto, fazendo com que muitas vezes essa democracia mais tradicional esteja em crise. Por outro lado, tem havido outras formas de participação, que são formas mais intensas, mais próximas, mais individualizadas. As redes sociais são uma evidência disso. A força cada vez maior da comunicação social, hoje uma comunicação social global, a mídia global. Também a importância dos referendos, das pesquisas de opinião, portanto, o controle social também cada vez mais forte. Portanto, há uma perda de importância de uma democracia meramente representativa e um acentuar da força de uma democracia participativa, uma democracia da sociedade contra a classe política e que muitas vezes faz obrigar a classe política a mudar o rumo das suas decisões, ainda que muitas vezes isso leva a um problema complexo de fragmentação do espaço público e de dificuldade de compaginar diferentes opiniões e diferentes tendências nesse mesmo espaço público, para além do fim das grandes ideologias e, portanto, tudo se torna mais difícil também por causa disso. Outro aspecto também importante tem a ver com a globalização, mas antes de lá chegar, tem a ver com um conjunto de fenómenos recentes que nos têm afetado a todos, quer internamente, quer ao nível internacional. Tem a ver com o terrorismo e as novas ameaças que se colocam aos países e à comunidade internacional. E é por isso que hoje vivemos naquilo que nós chamamos, aqui na senda de um célebre autor alemão já falecido, infelizmente, Ulrich Beck, num estado de risco ou até numa comunidade internacional de risco, em que há novos riscos que não existiam até aos anos 70. Não são apenas os riscos tecnológicos, aliás, o Ulrich Beck cunhou esse conceito de estado de risco a partir do fenómeno daquele desastre nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, mas os riscos hoje são de natureza também humana, não são de natureza tecnológica. Basta pensar nos ataques terroristas de 11 de setembro e tudo aquilo que tem sido desde então, sobretudo a Europa que tem sido apoquentada por isso, muitos países da África, os Estados Unidos foram nesse momento, e portanto uma nova criminalidade que aparece, mais violenta, mais organizada, com a queda da União Soviética, a dispersão das armas de destruição maciça, que é um problema também muito sério, com a multiplicação do potencial nuclear de vários países, que já não são as grandes potências e já não são controladas por um equilíbrio de ódio, mas era um equilíbrio entre o Ocidente e o mundo comunista, e todos os problemas relacionados com os Estados falhados e os Estados colapsados. E, portanto, isto tem levado também da parte, quer dos países internamente, quer da parte da comunidade internacional, a uma preocupação de reforço da cooperação com vista a redobrar uma perspectiva preventiva contra a maior insegurança internacional que, infelizmente, passamos a viver em múltiplas latitudes. Mas isto seria também outro tema, embora o meu último livro tenha sido sobre o direito da segurança, mas não vos vou agora amassar com este assunto. Agora entramos especificamente na questão da globalização. Esse é o último subtema da minha comunicação.
globalização, direitos humanos e justiça internacional. Após a contemporaneidade, tem como característica, além daquilo que eu já referi, também a globalização. Claro que a globalização pode ser entendida de múltiplas maneiras. O Império Romano também foi uma forma de globalização, porque os romanos dominaram toda a Europa, o Norte da África e o Médio Oriente. Portanto, aliás, não conheço nenhum país que tivesse esta extensão de diversidade cultural. Claro que o maior país do mundo é a Rússia, que vai da Europa até à ponta da Ásia Oriental, é verdade. Mas duvido que tivesse havido no mundo algum país, como era o Estado Romano, que tivesse a diversidade e a extensão, diversidade na extensão territorial que teve nos tempos áureos do Império Romano. Portanto, até século IV depois de Cristo. Mas depois tivemos outros processos também de expansão, de intercomunicação de cultura, dos descobrimentos portugueses e espanhóis, mais tarde também os descobrimentos e as transações feitas também pelo Reino Unido, pela França, pela Holanda, com certeza. Mas a verdade é que esta globalização, se essas foram formas de globalização económica, religiosa, política, a verdade é que a globalização que nós hoje estamos a viver tem características muito diferentes desses diversos momentos de globalização nos vários âmbitos da nossa vida cultural, política, etc. É uma globalização diferente, é uma globalização irreversível, por muito que se façam fóruns de Porto Alegre ou de outro lugar qualquer contra a globalização, ela é irreversível e tem que ser encarada de frente, tem que ser controlada e os Estados e a comunidade internacional têm que regular esse aspecto da globalização. Agora, a globalização também teve, evidentemente, um impacto no próprio direito, porque a globalização também é jurídica. Não é por acaso que hoje se fala sempre na necessidade de haver internacionalização dos países, não é só a internacionalização da economia, mas é a internacionalização das universidades, da ciência, da filosofia, da cultura. Portanto, tudo isso diz respeito a este fenómeno de globalização, que é um fenómeno que, de facto, é imprescindível e que tem um impacto sobre o direito, certamente um impacto muito grande. Aliás, o impacto é até visível na própria ideia de pluralismo jurídico. Hoje não vou referir aqui muito isso, mas o pluralismo jurídico é algo que a globalização só veio acentuar, porque até ao século XIX não havia pluralismo jurídico. Só havia, como entidade política única, o Estado, e a única fonte do direito era a lei. O juiz era um juiz autómato, como, aliás, dizia Montesquieu. A palavra que pronuncia, a boca que pronuncia as palavras da lei era a visão, digamos, orgânico-funcional de Montesquieu, mas hoje o pluralismo é de variadíssimas naturezas. Pluralismo entre o quê? Entre lei e costume, por exemplo. Há muitas constituições hoje, aliás, africanas lusófonas, que eu conheço bem, Angola, Moçambique, Timor-Leste, que admitem o costume como uma fonte do direito. A própria Constituição admite o costume como fonte do direito. Pluralismo entre direito interno e direito externo, direito internacional. Pluralismo entre direito laico e direito das confissões religiosas, que muitas vezes podem determinar ações do Estado, no caso do reconhecimento dos casamentos de natureza religiosa, que são recebidos pelo direito civil como se fossem atos praticados no direito civil, mas não foram atos praticados no foro religioso, por exemplo. Direito público, direito privado, direito de trabalho, com possibilidade de se fazer fontes normativas a partir das associações sindicais e das associações patronais. Portanto, ao direito formal, ao direito privado das corporações, por exemplo, a Ordem dos Advogados não estabelece regras próprias para a sua profissão, a Ordem dos Médicos, regras de natureza deontológica. Portanto, a questão do pluralismo é uma questão importante, que é também uma visão muito própria de uma sociedade que deixou de ser uma sociedade meramente estadual, uma sociedade que se tornou global e em que, evidentemente, a globalização aí desempenhou um importante papel. Mas essa globalização, por incrível que pareça, também acaba por se refletir no próprio direito internacional, porque o direito internacional, parecendo que era internacional, era muito pouco internacional, porque o direito internacional até ao século XX não era bem um direito internacional, era um direito interestadual, ou seja, era um direito que estabelecia regras
do jogo entre os países, mas não interferia na ação dos países. Era, digamos, um direito arbitral, basicamente. Hoje não é assim. Hoje o direito internacional é um direito supraestadual, já não é um direito interestadual. Está acima dos Estados, comprime, limita cada vez mais a soberania dos países. E tem ganho uma força enorme, sobretudo nas últimas décadas, mercê de um conjunto de fenómenos novos. A proteção dos direitos humanos, que só passou a existir depois da Segunda Guerra Mundial. O ano passado comemorámos em todos os países do mundo os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a questão da exploração do espaço e do espaço exterior, do espaço marítimo, em moldes muito diferentes do que tinham sido feitos antes, por exemplo. A questão do direito do ambiente, que é uma questão internacional. O ambiente não pode ser resolvido apenas com normas de natureza nacional. E a questão do uso da força, que a partir da Carta das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, para ver se nós chegamos à terceira, porque se chegamos à terceira, dela não passaremos. De facto, o uso da força tem hoje uma importância muito diferente daquela que tinha, sendo considerado, de modo geral, como proscrito no âmbito das relações internacionais. E, portanto, isto significa que, com a globalização no direito internacional, também nós nos perguntamos que impacto é que isso vai ter e chegamos à conclusão que o direito constitucional tem um papel muito importante a desempenhar na reconfiguração do próprio direito internacional. E é por isso que muitos autores falam na chamada constitucionalização do direito internacional. Podemos chegar a ter uma democracia mundial, sem termos um Estado mundial. Podemos organizar a comunidade internacional como se fosse um Estado, com a separação dos poderes, com direitos fundamentais, com o controle judicial em relação às atividades dos vários órgãos e dos vários membros dessa comunidade internacional. Estas são as perguntas. Claro que os direitos humanos foram um importante momento de afirmação dessa nova realidade, sobretudo porque os direitos humanos significam uma competência negativa dos Estados, e onde eles existem, os Estados deixam de poder interferir na sua ação. Os direitos humanos acabam por ser um prolongamento dos direitos fundamentais, porque vieram corrigir algo que os Estados nunca tinham conseguido alcançar, uma efetividade na proteção dos direitos humanos, porque até a meados do século XX, muitas constituições tinham direitos humanos, mas elas não passavam do papel, ou porque eram constituições semânticas ou nominais, ou porque, na verdade, eles não estavam consagrados na plenitude e com a diversidade que mereciam ter. E, portanto, a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos humanos, passámos a ter sistemas importantes de proteção desses mesmos direitos. Já se foram multiplicando, o sistema europeu. Aliás, na Europa temos dois agora, o Conselho da Europa e a União Europeia, que tem uma Carta própria de Direitos Fundamentais, o sistema da Organização dos Estados Americanos, a Carta Interamericana dos Direitos Humanos, ou em África com a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. E ao nível das Nações Unidas, claro está, os pactos de 1966. Portanto, esta é uma realidade importante, até porque os direitos humanos acabam por confirmar que essa globalização era óbvia, embora nesta altura não se falasse de globalização, porque ela só aparece, esse conceito, a partir dos anos 90 ou do século XX. Mas qual é aqui o interesse dos direitos humanos? É que se acredita que há valores que são universais, independentemente da cultura, do estádio de desenvolvimento económico ou social de cada país, ou de cada religião, ou de cada continente. E, portanto, os direitos humanos têm essa força, no fundo, de serem o verdadeiro direito natural positivado, coisa que há tanto tempo nós procurávamos e agora vamos conseguir encontrar. Precisamente a possibilidade de ver um direito natural que se torna palpável, que é cognoscível, que se reduz a escrito e que se realmente exemplifica muito, não apenas, mas em grande medida, nos direitos humanos. Em que termos é que também ocorre este fenómeno da constitucionalização dos direitos humanos? Ou seja, se os direitos humanos aparecem a partir da década de 40 na Declaração e depois mais tarde, ao nível das Nações Unidas, qual é o papel aqui do direito constitucional? Porque o direito constitucional já tinha alguma experiência de direitos humanos, que se chamam neste âmbito direitos fundamentais, mas não obstante o facto de muitas vezes ter falhado, porque em muitos países os direitos humanos em estados sobretudo autoritários eram apenas uma letra morta. Mas em que medida é que se consegue fazer essa constituição dos direitos humanos e do próprio direito internacional? Precisamente através
da transferência para os sistemas internacionais de proteção dos mecanismos que dentro dos Estados já tinham sido experimentados em matéria de proteção dos direitos humanos. Como, por exemplo, a limitação do legislador, quando restringe os direitos humanos, respeitando princípios de igualdade, princípios de proporcionalidade, a possibilidade de ter tribunais onde os cidadãos possam ter acesso com queixas individuais, tribunais internacionais, por violação por parte dos Estados dos seus direitos humanos. E, portanto, isso significa que é possível transferir para a proteção internacional dos direitos humanos um conjunto de mecanismos, de institutos que muito antes foram desenvolvidos pelos Estados, ao nível das suas constituições, mas que agora podem tornar-se operativos também no âmbito da tal comunidade internacional que também protege os direitos humanos. Aliás, isso tem sido visível em muitos tribunais internacionais de direitos humanos. As Nações Unidas ainda não tem o seu, muito se fala disso, mas em vários países, aqui também no continente americano, na Europa, em África, ainda que em ritmos diferentes, mas têm sido muito bem sucedidos os tribunais de proteção dos direitos humanos. E a própria ordem jurídica internacional também se vai tornando uma ordem jurídica constitucional, porque para muitos a Carta das Nações Unidas é uma verdadeira constituição mundial, embora as Nações Unidas não sejam um Estado, são uma organização internacional. Mas porquê? Porque cada vez se reconhece mais a superioridade do direito internacional em relação aos direitos estaduais, mesmo em relação aos direitos constitucionais. É verdade que as nossas constituições não o afirmam, até se recusam a aceitar a superioridade do direito internacional, e no caso da Europa, até a superioridade do direito comunitário, o direito da União Europeia. Isso tem feito correr rios de tinta, mas a verdade é que essa superioridade do direito internacional é inevitável, sobretudo quando ela é portadora de critérios ético-valorativos que determinam a sua superioridade em relação aos próprios países. E vai havendo sinais nesse sentido. Muitas vezes os países estão obrigados por tratados, mesmo que não tenham ratificado o conceito de obrigações internacionais erga omnes, que tem sido um conceito já reconhecido pelo Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, a soberania dos Estados está cada vez mais limitada, sobretudo quando estamos perante a necessidade de afirmação de valores internacionais, valores inequívocos que devem limitar a ação dos Estados, mesmo quando os Estados sejam refratários ao reconhecimento dessa superioridade. Ou também outra questão que tem sido muito discutida no plano internacional e que tem a ver com esta ideia também da constitucionalização do direito internacional é o problema da separação dos poderes na esfera internacional. A separação de poderes não é só dentro dos Estados. Ela também tem que existir na comunidade internacional. Desde logo por uma razão muito simples. Quando os nossos países que participam em organizações internacionais, que têm tribunais, quando os nossos países escolhem os juízes, é o órgão executivo que vai escolher o juiz de um tribunal internacional. Isso não é uma perversão da separação dos poderes, ou seja, é o órgão executivo que escolhe um juiz que vai pertencer a um poder diferente do dele, que é o poder judiciário, neste caso de um tribunal internacional do qual o país faz parte. Não devia haver aqui também separação dos poderes na escolha desses juízes. Este é um ponto muito importante. Mas também já agora entra dentro das próprias organizações. As Nações Unidas não têm qualquer fiscalização judicial. Ou pelo menos em parte não tem. Há um tribunal dedicado às questões laborais, mas o Tribunal Internacional de Justiça, que é um dos 5 órgãos das Nações Unidas, não controla a legalidade das decisões da Assembleia Geral ou das decisões do Conselho de Segurança, porque é um tribunal que apenas controla a legalidade dos atos dos Estados praticados fora da Organização das Nações Unidas, precisamente. Então, onde é que está o controle judicial dentro das Nações Unidas? É mínimo. E quem fala nas Nações Unidas fala em muitas outras organizações internacionais em que o déficit de controle judicial é muito importante, ou será tanto mais importante quanto maior for o poder, que é sempre crescente, que essas mesmas organizações vão exercendo e vão absorvendo dos próprios países que constantemente transferem fatias importantes do seu poder estadual para as competências dessas organizações internacionais. E depois há problemas também de cumprimento dessas decisões dos tribunais internacionais,
quem é que faz a sua execução e em que termos se aceita a obrigatoriedade da jurisdição dos tribunais internacionais. Isso também é um tema realmente importante e que tem a ver, no fundo, com uma questão de separação dos poderes e com uma necessidade de reforço de uma concepção judicializante ou judicializada das relações internacionais. Tem havido uma multiplicação dos tribunais, temos tribunais em múltiplas áreas, até tribunais que não têm esse nome, na OMC, por exemplo, no direito do mar, um tribunal em Hamburgo sobre o direito do mar, muitos tribunais arbitrais, vários tribunais de direitos humanos com queixas individuais. Até temos também já agora, enfim, com alguma controvérsia, o próprio TPI, o Tribunal Penal Internacional, que, vendo bem, é um tribunal de defesa dos direitos humanos. Porque se nós pomos na cadeia quem comete crimes graves contra a humanidade ou crimes de guerra, estamos a proteger o quê? Os direitos humanos. Daqueles que morreram, daquelas que foram violadas, daqueles que foram extropiados, daqueles cuja liberdade foi aniquilada. E, portanto, o Tribunal Penal Internacional, pondo os autores desses crimes na cadeia, quando o consegue, é difícil, está também indiretamente a cumprir uma função muito importante, que é uma função de proteção dos direitos humanos, usando um mecanismo de natureza judicial, claro, muito mais experimentado e desenvolvido no âmbito dos próprios países. Portanto, estas são as minhas reflexões que vos deixo aqui e estou à vossa disposição para o período de debate, na certeza de que acreditem que é com emoção que venho a este estado de Roraima pela primeira vez e espero que seja a primeira de muitas vezes. Muito obrigado pelo vosso acolhimento. Muito boa tarde.